Ixi, ninguém quer mais voltar? Espantei todo mundo? Calma, rapaz, tá? O pessoal tá entrando. Querer, ninguém quer mais não, Thomas, mas se a gente não voltar, quem volta, não? Voltei. Estamos todos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui de novo aqui para compartilhar a tela. A Daisy caiu, diz que já volta e temos a presença do Machado agora É também, né? É verdade, bom colocar por causa da lista de o Machado está presente entre presença. nós. Mas eu vou aproveitar então para pedir a palavra e só fazer um comentário. A bem da verdade, Thomas, para mim também eu acho que é super interessante a gente ter essa preocupação, só que, de certo modo, a gente está entrando em discussões que são mais aprofundadas do que o que que é o Promec, para onde vai, o que que vem, etc e tal. E ele tem uma legislação própria, quer dizer, ele não tem uma legislação própria, ele tem um decreto, né? Ele não é uma lei ainda. E eu acho que cabe uma reunião de compreender de como que a gente vai formular essa lei junto com a secretaria, que é o que está previsto, né? Essa é a minha opinião em relação a isso, porque senão a gente realmente não sai muito do lugar em relação a isso. Aproveitando que realmente a citação dele, né, ó, no projeto é pequena, mas é significativa. É basicamente um link, ele está fazendo um link, né, da onde que a gente tem que ir. Né? Tipo, se eu quer saber mais informações sobre o PROMEC, bom, então veja a legislação pertinente do PROMEC. Igual os sistemas, sei lá, aqueles sistemas SISMU, SISVIL, LEVs, VREVs, né? Então, É, uma lei que institui isso. inclusive até o próprio conselho, né? Ele é citado aqui porque ele é um dos elementos, mas aqui não está, tipo, tudo que rege o conselho e etc, né? Eu acho que é essa posição, tá? Mas é isso, com isso eu encerro minha fala. Presidente, por favor. Só uma parte, por favor. Opa, Oi, vamos aí. Machado. Machado aqui está presente entre Tá? nós. Machado pede a Eu palavra. tô chegando em Palmeiras aqui. Eu estava acompanhando aí por áudio, né? E só para colaborar aí com a discussão, a Deise já comentou isso uma vez, uma outra discussão, em relação ao gerenciamento do dinheiro, essas coisas. Realmente, o Thomas está certo. Quem gerencia, quem coordena, quem trabalha o dinheiro é a secretaria. Cabe ao conselho fiscalizar e decidir se autoriza ou não a utilização do dinheiro pela secretaria em determinado evento, como aconteceu na questão da Nenete, né? Que precisou da aprovação do conselho. Mas a Deise já tinha falado uma vez sobre isso, sim, que o conselho ele não é responsável pelo dinheiro, o responsável realmente é a secretaria mesmo. Obrigado, gente. O Thomas pede a palavra, é com você, Thomas. Sou eu de novo, eita. Bom, eu na verdade queria, justamente com isso que a gente está discutindo, eu sei que a gente não vai discutir isso no momento, mas eu queria já deixar aqui registrado. Eu fiz as minhas consultas, minhas pesquisas, e aí eu achei uma outra lei que institui um fundo municipal da cidade de Gramado, e eu achei um artigo bem interessante, que acho que talvez valha a pena a gente inserir no nosso texto, que diz o seguinte: a Lei 3.207 de 2013, que cria o Fundo Municipal de Cultura do município de Gramado. Artigo 3º. Em relação ao Fundo Municipal de Cultura, cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural. 2 pontos. 1. Gerir e definir diretrizes e prioridades de aplicação dos seus recursos. 2. Fiscalizar a aplicação dos recursos conforme tais diretrizes e projetos aprovados. 3. Manter o controle escritural de aplicações financeiras nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Política Cultural. E 4. Liberar os recursos a serem aplicados nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, eu achei aí, pegando o gancho do que o Machado falou, que eu acho que esse tópico 4, né, que é o liberar os recursos, é nesse momento que o Conselho tem esse poder de, assim, a função, né, não poder, a função, a atribuição de estar de acordo ou não
com a destinação de parte da verba, né? De parte da verba disponível no fundo. Então, talvez seja um texto que eu deixo aqui como uma sugestão, talvez a gente possa voltar para isso depois, se der tempo, enfim, discutir melhor isso, para a gente poder deixar isso bem claro. Qual é essa função administrativa que a gente está discutindo do fundo, do conselho para com o fundo, né? Então, quais são as relações do fundo? Eu achei esse texto bem escrito, por isso que eu estou falando aqui. Mas era isso. Por mim, a gente pode continuar, se for de acordo com o presidente. Bom, então, Perfeito. Almir, só um instante. Então, eu gostei dessa colocação. Eu sugiro, a minha sugestão aqui, então, para votação, é de adicionar isso aqui nesse texto que a gente está aqui, deixa ele grifado, e aí, eventualmente, a gente volta nisso posteriormente. Se alguém tiver objeção, pode se pronunciar, senão a gente prossegue fazendo essa indicação. Eu concordo. Bom, sem objeções, Thomas, eu só peço por gentileza que você edite. Ou dá um Ctrl+C, Ok. Ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V no chat e eu já pego e já jogo para cá. Se bem que eu acho que não. É que está no tablet, vai demorar um pouquinho para conseguir passar para o computador. Não tem problema, dita aqui, então. Eu espero, então? Ou dito? Não, O que dita, que eu faço? dita. Ok. Dita que a gente resolve agora isso. Tá, então. Isso eu acho que é do fundo, né? O trecho do fundo. Isso, estamos... Tá. Não, tudo bem, pode. Vamos tentar agilizar o tempo só para não. Tá, perfeito, do fundo. Eu acredito. Bom, né, artigo 58, em relação ao Fundo Municipal de Cultura, vírgula, cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, 2 pontos. Aí é aquele 1, gerir e definir diretrizes e prioridades de aplicação dos seus recursos. Ponto e vírgula, 2. Fiscalizar a aplicação dos recursos conforme tais diretrizes e projetos aprovados. Ponto e vírgula. 3. Manter o controle escritural de aplicações financeiras nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Política Cultural. Ponto e vírgula. 4, liberar os recursos com crase, os recursos a serem aplicados nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Política Cultural. Ponto. Não, eu tô vendo um desenho que é onde precisa umas coisas sem cair na mão. Aí, eu parei de ler, mas talvez eu vou continuar lendo e aí vocês veem se vale a pena inserir isso, só para deixar ainda mais claro, ou a gente vai ter que rever isso em algum momento para ver se isso já não é dito antes. Aí tem um segundo artigo, que é o artigo 4º, que diz: o Fundo Municipal de Cultura será gerido administrativamente pela Secretaria Municipal de Cultura através do controle e aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural. Bom, eu vou inserir aqui, porque como isso aqui vai ficar todo Em amarelo, né? amarelinho, né? Então eu coloco para cá, faço aqui um artigo 59. 59. Você dita, por gentileza? Sim. O Fundo Municipal de Cultura será gerido administrativamente pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né, no nosso caso,
através do controle e aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural. É isso. Tem que aceitar alguém aqui. Tem aqui, a gente vai. Vou aceitar. Depois. Primeiro, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Pronto, a gente tem aqui. Tudo bem, o Machado está dizendo que vai acompanhar por áudio e temos a Edilene aqui presente entre nós. Presidente, é com você. Almir? Voltou? Voltou, você está aqui. Me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu tô vendo que a Edilane está presente. Podemos dar sequência? Sim. Muito bem, pulamos aqui o PROMEC e vamos então para o artigo 64, já que o PROMEC vale um esquema só dele, tá? Seção 5. Aí na lei original é 64, né, Igor? Eu não tenho certeza. Na lei original, seção 5 dos sistemas setoriais é artigo 65. Tá, só para eu anotar. É um a mais agora porque a gente excluiu um artigo mais para cima. Então eu vou seguir a leitura. Seção 5 dos sistemas setoriais. Artigo 65. Para atender à complexidade e especificidades da área cultural, são constituídos sistemas setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 66. Constituem-se sistemas setoriais integrantes do Sistema Municipal de Cultura. 1. Sistema Municipal de Patrimônio e Memória, SISPAM. 2. Sistema Municipal de Museus, SISMUS. 3. Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura, SISBIL. E 4. Outros que venham a ser constituídos. Artigo 67. As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de... Pois não. Só a gente está com uma dúvida aqui na questão de, voltando no PROMEC, estava aquela questão de quem ia criar o PROMEC, né? É isso? Se é conselho, se é secretaria? Quando a gente começou a discutir, conversar sobre isso na última reunião extraordinária, era justamente isso, de quem era a atribuição. Mas eu entendi que agora a gente ia, não sei, pular o PROMEC, eu não entendi. A minha sugestão era exatamente de pular esse capítulo, mas aonde diz aqui do PROMEC, até onde eu entendo, o PROMEC ele tem que ser uma lei, tá? E aí, cabe, né, ao que? A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, de Política Cultural, elaborar e encaminhar ao chefe do Executivo, ao prefeito, o projeto de lei de regulamentação do PROMEC, tá? Então, a responsabilidade de fazer aqui essa lei, né, é a Secretaria Municipal, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, para encaminhar ao prefeito. O prefeito encaminha isso para a Câmara e isso vira lei. Isso já é uma alteração, né, que faz a coisa ser viável com parceria do Conselho, né? Não fica só esperando que venha da Secretaria Municipal de Cultura. Exatamente. Olha, Mas foi para votação, porque eu lembro que alguém deu a sugestão de colocar o Conselho fazer em parceria com a Secretaria. Isso, é isso que eu ia falar aqui. Que teria que ser a Secretaria, né, em parceria com o Conselho. Eu não sei, porque chegou aí para votação. Essa parte foi alterada do texto original. Se vocês quiserem, eu posso ler o que está escrito no original. A gente vê esse texto que está escrito aqui, porque eu realmente concordo com o Rafael que foi a proposta que foi discutida, que deu início à discussão, foi justamente que o texto estava invertido, que era o Conselho em parceria com a Secretaria. Quer que eu leia o original? Sim, por favor. Então vamos lá. Do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, artigo 63.
cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo elaborar, regulamentar e implementar o Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, em articulação com os demais entes federados e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo como objetivo central capacitar os gestores públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas de cultura no âmbito do Sistema Municipal de Cultura. Aí, querem que eu leia a alteração também? Acho que sim, né? Então vamos lá. Do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC. Artigo 62. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo projeto de lei de regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC. Agora o Igor. Mas eu acho que a redação anterior cabe ao Conselho Municipal, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo projeto de lei de regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. É que daí, como ficou nessa discussão, né, quem iria criar o PROMEC, se era o Conselho, se era a Secretaria, a Joyce acabou mudando, mas não ficou decidido, né? Então, na verdade, são as duas propostas aí desse novo texto. Eu até falei de, em vez de ser em parceria, ser os dois juntos, né? Daí o Thomas lembrou uma fala da Daisy, né? Que quando fica dois responsáveis, acaba se eximindo, né? Tipo assim, o outro faz, né? Eu acho que o Igor pediu a palavra aqui no chat. Sim, eu tô com uma dúvida de novo, né? Assim, a gente voltou no PROMEC, então era voto vencido, então beleza. Mas já que estamos aqui, eu tenho uma dúvida em relação aos papéis das instituições. Por exemplo, o artigo 62 diz que cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, tá? A intenção é inverter isso. Porém, no meu entendimento, o Conselho Municipal de Política Cultural não é executivo, logo, ele não pode executar nada, tá? O que a gente pode fazer é o quê? Exatamente isso como cabe o texto. Olha, Secretaria Municipal de Cultura, nós temos essa demanda, entendeu? Tá aqui para você encaminhar junto, estudar junto, vamos fazer junto, até porque a Secretaria Municipal de Cultura é em parte integrante do Conselho Municipal de Política Cultural, e aí encaminha isso para o prefeito. A secretaria em algum momento fala assim, não vou fazer. Bom, então o Conselho Municipal de Cultura vai fazer alguma outra coisa para que isso chegue, né? Pelo menos porque a gente não é executivo, tá? A minha preocupação é essa, a gente está querendo, de novo, como foi a preocupação do Thomas lá em cima, com o Fundo Municipal de Cultura, essa é a minha preocupação agora, mas eu sou leigo no assunto, não entendo disso, se cabe realmente essa responsabilidade de fação, que é uma questão realmente de execução, para o Conselho Municipal de Cultura. Mas quando a gente pede para alterar a lei lá em cima e diz que o conselho é deliberativo, não é isso? Mas aonde que tá isso? Tipo assim, bom, eu encerro a minha por aqui, acho que o Rafa pediu a palavra, eu já vou falar pra você na lista, tá? Peraí, a palavra do Rafael. Então, gente, mais uma dúvida, que se o conselho, se ele não pode executar, então a gente não tem nem esse poder para estar fazendo a revisão dessa lei. Entendeu? Para mim é o mesmo exemplo. Se a gente não pode criar a lei do PROMEC, porque o conselho ele só é fiscalizador e não executor, aqui se aplica a mesma situação. Com a palavra, Samantha. Eu pedi para o Igor, como ele está compartilhando a tela, voltar lá em cima na lei, que é quando, igual a lei está instituindo várias coisas dentro do sistema, né?
existe a parte que fala sobre o conselho, e foi uma das aprovações que a gente, foi uma das alterações que a gente aprovou, que é quando diz qual é o papel do conselho. Quando a gente chama o conselho de deliberativo, fiscalizador, nananã, eu entendo que ele delibera sim, se ele, aí a gente aqui tá cada um num canto, né? O Igor acha que tem que ser da secretaria com parceria do conselho, e eu acredito que tem que ser do conselho com parceria com a secretaria, porque daí a gente entende de onde vai vir essa proposição, de onde vai vir essa questão. Assim, quem sabe quais são as demandas dos artistas? Não é o artista que bate na porta do secretário. É para isso que tem o conselho, que tem as pastas, para uma pessoa que centraliza o contato, as vontades, os quereres, as necessidades de várias outras pessoas do mesmo segmento. Então, quem melhor do que o conselho para dizer, viu, a gente tem essas demandas aqui, precisa ser lançado o edital para isso, para isso, para isso e para isso, e daí a secretaria tem que andar em parceria. Né? Precisou discutir, precisou olhar documento, precisou olhar edital, enfim, faz-se isso. Mas se for o contrário, se é da secretaria com parceria do conselho, a gente está na mão deles quererem ou não, porque senão a gente chega lá e fala, olha, tem essa demanda, ele fala passar bem, se ele falasse, né? Ela, a secretaria. Tipo, não é do nosso interesse. Sendo que o conselho é deliberativo. Ou pelo menos agora, com essa alteração de lei, a gente quer que isso esteja escrito e desenhado, né? Não sei se o Igor já achou aí qual é o Eu achei, pedaço. tá aqui, ó. Artigo 38, Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado autônomo, consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, responsável por sua manutenção e operacionalização, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, constitui-se no principal espaço de participação social institucionalizada de caráter permanente na estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Porque o que eu entendo é o seguinte, o conselho, ele é um coletivo. Se o conselho faz reuniões, delibera e leva essa decisão, essa provocação, esse querer para a secretaria, não saiu da cabeça de uma pessoa. Saiu da cabeça de muitas pessoas que, inclusive, entraram numa votação e deliberaram que aquilo tem que ser feito e executado. Então, para mim, teria que inverter sim. Tipo, é do conselho com parceria da secretaria. Bom, a palavra volta para mim agora e depois o Thomas, tá? Ô Rafa, em relação à sua posição, eu entendo, mas talvez eu não consiga me expressar melhor, então eu volto aqui no mesma questão e aproveitando que está aqui no artigo 38, tá? Uma das funções do Conselho Municipal de Cultura é normativo. Então nada impede que o Conselho ele crie normas e apresente para a Secretaria. Mas é dever da Secretaria, a meu ver, a parte executora. Isso não quer dizer que, por exemplo, assim, olha, eu não posso criar lei, eu não posso alterar a lei, ao contrário. Eu acho que a gente pode sim atuar nisso tudo, a gente deve atuar nisso tudo, inclusive porque o própria secretaria faz parte, mas eu acho que não cabe a responsabilidade em relação a que a gente estava discutindo, né, que era do PROMEC, de ser de executar isso, porque essa inversão, até onde eu entenda, tá, faz isso parecer que assim a obrigação do conselho é fazer isso, quando não, é dever da secretaria de enviar isso para frente. Se a secretaria, como parte do conselho, vai lá e da última fala assim, olha, passar bem, cara, alguma coisa está errada, isso a gente vai usar de outros artifícios para chegar nisso. De novo, eu não vejo que essa inversão ela vai fazer alguma diferença de fato, tá? Mas é a minha percepção em relação a isso. Então, é isso que eu só tinha para dizer. A palavra é do Thomas agora. Eu concordo com o Igor. Eu acho que essas funções do conselho são amplas, né? Autônomo, consultivo, fiscalizador e normativo. E aí, quando a gente vai para o parágrafo 1º, logo em seguida, depois do artigo 38, a gente fala, né, que tem como o Conselho tem como principal atribuição atuar com base nas diretrizes expostas na Conferência Municipal de Cultura, na elaboração e no acompanhamento da execução. Né? Eu acho que, assim, na minha visão, eu acho que a gente já começou a discutir isso na última reunião, quando chegamos nessa etapa, que era o PROMEC, que o PROMEC é uma política pública e não cabe ao Conselho implementar a política pública. Cabe ao Conselho estar
colaborativamente, em colaboração com a secretaria, que é o órgão responsável, por desenvolver, elaborar. E aí eu gostaria de voltar ao tópico lá do artigo 63 do PROMEC, que o texto original diz: cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo elaborar, regulamentar e implementar o Programa Municipal de Estímulo à Cultura. E continua reticências. Já que a gente está discutindo isso, que a gente vê que é importante colocar uma atuação mais direta do Conselho na elaboração, e aí eu acho que é isso que a gente pode, que é a atribuição do Conselho, colaborar com a elaboração da escrita dessa normativa, dessa lei, enfim, desse decreto, porque isso é o que cabe. O Conselho não é normativo. Ao meu ver, ele não pode simplesmente publicar no Facebook uma normatização dizendo que eventos culturais são isso, ou devem ser feitos dessa forma. Não, isso vai ter que estar escrito dentro da lei e da política, que isso cabe ao poder público. Então, a minha sugestão aqui da alteração do texto, desse artigo 63, é que façamos uma divisão. Então, façamos um artigo, cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou, e aí eu insisto ainda que a Secretaria tem que vir primeiro, é uma atribuição dela, é uma atribuição essencial dela, que cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo elaborar em parceria com o Conselho Municipal de Cultura o programa, e aí, ponto e vírgula, artigo 64, enfim, o próximo artigo, cabe à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo regulamentar e implementar o programa, entendeu? Ela vai seguir com os trâmites administrativos das políticas públicas. Eu entendo dessa forma, porque a gente, como conselho, não tem a atribuição de regulamentar, de implementar e executar. Então, acho que também temos que definir melhor o que é essa função de deliberar, de consultar, de ser um órgão, um colegiado consultivo, porque, aí volto à fala do Igor, nós não somos executivos. Essa é a minha visão, pelo menos. É isso. Pessoal, peço a palavra. Pode ir, Machado, está na sua vez. Depois eu leio o que está escrito aqui no chat. Tá. Gente, eu acho que a gente está misturando muitos assuntos, entendeu? Como a gente tem falado muito desse assunto, a gente está acabando misturando tudo. Porque nós entramos na conversa primeiro vamos falar, de dinheiro do PROMEC e tal, que é uma coisa que o Conselho não administra, não controla. Quem controla é o poder público. Ninguém vai controlar o dinheiro do poder público. Só o poder público controla dinheiro público. Tá? Esse é um ponto. Segundo, o Conselho pode, sim, fazer o que nós estamos fazendo, porque nós não estamos criando uma coisa nova, nós estamos criando uma lei. Nós estamos fazendo algumas adequações, algumas sugestões de adequações, que isso daí vai ser enviado para o Executivo. O Executivo pode mandar ou não para a Câmara, ele tem poder de vetar, de segurar, se ele quiser. Tá? E chegando na Câmara, pode ser também que nem todo esse texto seja aprovado, pode ser que esse texto seja modificado pelos vereadores, porque eles vão criar a lei, pode ser que ele seja aprovado na sua totalidade, ou pode ser que ele seja reprovado. Ou seja, eu entendo que o Conselho, nesse momento, ele está fazendo uma sugestão. Olha, para a melhor política cultural da cidade, seria interessante isso que nós colocamos aqui. Então, mas quem vai decidir, quem vai executar no final depois, é o Poder Executivo com o Legislativo que vai criar a lei. Eu vejo dessa forma, entendeu? Bom, eu vou ler aqui o que o Rafa escreveu, acho que foi durante a fala do Thomas, não tenho certeza, mas vou continuar. O Rafael escreve assim: novamente reforço, o Conselho já é a junção de poder público e sociedade civil. Percebo uma tendência em julgar o Conselho como somente sociedade civil. O PROMEC é normativo, por isso entendo sim que o Conselho pode criar a lei do PROMEC. Aí o Machado pediu a palavra, o Rafael continuou. Não é executar, é criar a lei que vai instituir o PROMEC, que já existe por decreto.
Temos mais 10 minutos, pessoal. Eu vejo o conselho atuando muito, né, em todas as ações que a gente vem praticando do ano passado para cá e as outras experiências dos outros anos, o conselho vindo nessa mão de dizer também. Então, assim, eu ainda fico nessa de que é sim uma competência do conselho fazer essa propositura e como a Deise disse, né, se fica para ambos em parceria com ciclano, aí não fica nem para um nem para outro, né? Então, assim, a gente precisa definir bem, porque depois, se for interesse do Poder Executivo, do Poder Público, consultar a gente para fazer suas normativas, tudo bem, se não for, amém. Como, muitas vezes, o próprio PROMEC já foi, né, estagnado, logicamente, por conveniência do Poder Público. Porque quando ele estava atuante, nós fomos atendidos, né? A gente fez ocupação de espaço, a gente teve proposta de projetos, né? Investimento, fomento, e aí isso parou. Por quê? Porque o próprio interesse público não manifestava, né? De ter essa política mais democrática, de acionar o conselho para pensar junto quais eram as demandas, enfim. Então, acho que estamos na nebulosa. A Samanta pede a palavra. Acho que não tem ninguém antes que eu, né? Não. Pensando bem aqui, gente, a Deise está voltando. Pensando bem e lendo o artigo, esquecendo das duas instituições, vamos dizer assim, ali em cima, e começando pelo cabe elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Público e Executivo o projeto de lei de regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. A quem cabe? Cabe aos dois, gente, porque vamos supor, tá? Se amanhã a secretaria faz e não for em parceria com o conselho, a gente tem como acionar a secretaria, porque aqui está dizendo que tem que fazer com a parceria com o conselho. Se o conselho manda para o prefeito, para a PQP, e não consulta a secretaria tem como acionar, anular, cancelar, porque não foi feito em parceria. Então, vocês me desculpem, mas eu estou voltando atrás, porque aqui me parece que está colocando as duas coisas em pé de igualdade. Se é em parceria, só vai funcionar se tiver as duas coisas funcionando juntas, secretaria e conselho. Se essa elaboração e esse encaminhamento da lei que regulamenta o PROMEC for enviado para o prefeito, para o executivo, para quem for, e não tiver sido feito em parceria, a outra parte tem como correr atrás para cancelar, anular, reclamar, enfim, aqui está me parecendo... Estou lendo com outros olhos, assim, se cabe aos dois em parceria elaborar, só pode ser elaborado se for pelos dois em parceria. Peraí que tem Acho alguém... que não é assim, né, Samanta? Até para a gente fazer um cancelamento, para a gente fazer um cancelamento, para inverter uma situação, a gente está vendo na vida, e isso que é muito difícil, né? A gente está tentando cuidar da Lei Aldir Blanc, por exemplo, que a gente não consegue resolver de um dia para o outro. Imagina numa propositura de conselho, Secretaria de Cultura, mas aqui, lei... Eu concordo com você, mas aí, por exemplo, o exemplo da Aldir Blanc... Ele vai trazer... O exemplo da Aldir Blanc, a gente está subjugado, sim, à secretaria, porque o gestor, Oi? o órgão gestor é a secretaria, amigo. Nesse caso aqui, não está dizendo que a gestão é só da secretaria. Estou dizendo do tempo e desejo, entendeu? Assim, então, sim, se a gente deixa para o poder público clamar por nós, a gente não tem um festival de Semana Cacilda Beck nem uma comemoração de centenário. Para a gente inverter isso, fazer com que as coisas aconteçam às pressas, dependeria deles. Ao passo que se essas coisas partem do colegiado, que é o que você disse no começo, que já existe, já conhece a demanda, já sabe o que está precisando, então isso vai partir do conselho e a secretaria vai encaminhar, né? Na verdade, aquela velha história, né? A gente trabalhando por um poder público, né? Então, fazer mas a coisa acontecer. Eu entendo, mas agora eu vou... Não sei.
aqui o fato de um nome vir primeiro e o outro vir depois, eu não estou entendendo pela questão do verbo mesmo que está sendo colocado, que está um em detrimento do outro. Aqui está dito que a elaboração e o encaminhamento tem que ser feito em parceria. Se amanhã o conselho fizer e tentou abordar a secretaria deu um migué, fingiu ouvidos de Jó, não deu bola e a gente segue em frente, a gente pode ter tudo que a gente fez cancelado, porque ele vai falar, olha, segundo o artigo 62, tem que ser feito em parceria, vocês não fizeram em parceria. A gente não concorda com isso que vocês estão fazendo. E pode ser o contrário, a secretaria pode inventar alguma coisa. Aqui, para mim, eu entendo que os dois estão em pé de igualdade. A secretaria inventou a lei do PROMEC, estou fazendo uma suposição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inventou, fez lá a elaboração, encaminhou a lei e não deu um A para o conselho. Aí a gente vai descobrir que isso está acontecendo e vai falar, viu, segundo o artigo 62, tem que ser feito em parceria, vocês não estão fazendo, está errado. Pode voltar. Eu acho que aqui coloca os dois em pé de igualdade, não sei, é minha impressão, mas enfim, a Deise escreveu aqui. Quer continuar? Desculpa, presidente. Eu acho que existe um abismo entre desejo e prática. Eu vejo na prática do municipalismo, né? Assim, esses andamentos lentos, né? Eu sempre falo que a máquina pública é lenta, né? Assim, a gente vai fazer um edital, nós vamos conseguir entregar esse edital lá em dinheiro do fundo, que nem sabia, e até hoje ninguém, porque não era o conselho que estava à frente, né? A secretaria, enquanto poder público, fez, e depois pensou em comunicar. E até que você inverte isso tudo, existe um abismo, né? Assim, vamos denunciar. Não pode, porque vocês têm que fazer em parceria. Mas até identificado, constatado, revertido, consertado, feito um novo. Eu vejo todo esse caminho, né, que eu já conheço da máquina pública. A Deise escreveu agora há pouco, chegando agora, concordo com a Sam, o que vamos fazer na lei do PROMEC é exatamente o que estamos fazendo aqui, e é complicado assumir a responsabilidade do PP. O que é o PP? Poder Público, tá. E aí o Thomas pediu a palavra. Eu não sei se a Deise quer comentar mais alguma coisa, mas o que eu ia falar é mais ou menos o que o Machado falou. A gente pode aqui, como conselho, elucubrar N ideias, né? Assim, inventar vários artigos, várias atribuições, várias responsabilidades, fazer e acontecer aqui nas palavras. E com todas as outras peneiras que depois que a gente entregar isso para a secretaria, tudo isso pode ser alterado, né? Então, assim, isso pode ser feito nessa lei que nós estamos trabalhando, bem como na lei do PROMEC, que é o que a Deise falou, que a gente também pode sair na frente e rediscutir a lei do PROMEC, ou seja, não a lei, né? Quer dizer, o decreto, né? Então, assim, a gente pode propor, sair na frente e já estruturar uma lei do PROMEC da nossa forma e apresentar para a Secretaria de Cultura e Turismo para que ela faça as considerações dela, enfim, acrescente, faça as alterações dela. Por isso que eu concordo com a Samantha, que assim, dentro desse texto que está, o novo texto que foi escrito do artigo 62, que coloca a responsabilidade primeira, né, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, como órgão do poder público, né, responsável por elaborar as políticas públicas destinadas ao setor da cultura no município, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural. Então, assim, eu acho que ali está resolvido o problema. Eu acho que a gente já está amparado aí de que vai ter que ter uma articulação junto, uma articulação de ambas as partes para a estruturação dessa lei. Mas é aquela coisa, a gente pode fazer acontecer aqui e depois tudo isso ser vetado na Câmara ou pelo próprio prefeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver esse texto que está aqui como proposto. Eu acho que só colocar o conselho não é a solução, mas, enfim, votar isso e andar para frente, que a gente já está 1 hora já discutindo isso já. Era isso. Gente, eu vou fazer o seguinte, a Deise pediu a palavra e o Rafa ele comentou aqui no chat também. Falta 1 minuto. Então eu vou derrubar todo mundo, tá? Eu vou salvar aqui o do
do Rafa, e aí depois eu já volto já dando a palavra para a Deise e depois lendo aqui o do Rafa, tá bom?